Olá a todos, estou aqui para falar sobre a constituição da paisagem rural do ciclo cafeiro paulista e como ela mudou, né? Como ela se formou, como ela mudou e quais as fragilidades dessa paisagem, né? Então, vamos lá. Bom, o ciclo cafeiro no Brasil ele tem início no final do século XVIII, no Rio de Janeiro, né? Ele surge como uma tentativa da coroa portuguesa de recuperar um mercado de exportação agrícola, né, que tinha sido deixado em segundo plano, né, durante o século XVIII inteiro, né, no final do século XVII até o final do século XVIII, por conta do descobrimento das minas de ouro em Minas Gerais, Goiás, Bahia, Mato Grosso, enfim. Com o esgotamento das minas, né, Portugal vai tentar achar uma nova forma de captar dinheiro, fazer com que a colônia, né, o Brasil, se tornasse novamente rentável. Então, o governo português passa a incentivar os antigos donos de engenhos, né, de açúcar do Rio de Janeiro a substituir a plantação de cana-de-açúcar por café, que era um produto que estava adquirindo um preço muito alto no mercado internacional, né? E havia uma demanda muito grande. Do Rio de Janeiro, né, onde surgem as primeiras fazendas, as plantações elas vão se espalhando por conta dos sucessos, né, da plantação no Rio. Isso vai se espalhando através do Vale do Paraíba e vai entrando no território paulista. Isso é o começo desse ciclo do café em São Paulo, que vai durar mais ou menos 150, 160 anos, né, até terminar realmente, né? Enfim, é um ciclo muito importante para São Paulo, né, porque foi o momento em que São Paulo se enriquece, se torna o estado mais rico, né, a região mais rica do Brasil, né, e é um ciclo que vai promover muitas mudanças, tanto em termos urbanos quanto em termos rurais, né, muitas modificações, muita modificação da paisagem, né, então é um ciclo que realmente foi definitivo para São Paulo ser o que é hoje, né. Esse aqui é um mapa de 1792 que mostra como era a ocupação do território paulista, né? A gente tem um mapa simples, né? Não é tão exato assim, mas ele mostra essa região do Vale do Paraíba, com algumas cidades mais antigas, né? De ocupação mais antiga, algumas no litoral, a região da capital, né? São Paulo, Jundiaí, Itu, Itapetininga, aqui era o caminho que ia para o sul, né? A condução das tropas, enfim. Aqui havia pouquíssimos núcleos urbanos, né? Campinas e o mais novinho aqui era Piracicaba, e aqui é o caminho que demandava a região das minas do centro-oeste de Goiás e Mato Grosso, né, que tinha, né, alguns pousos aqui acabaram se tornando núcleos urbanos, né, cidades muito pequenas ainda, né, Mogi, Casabranca, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Casabranca, Batatais, tal, né. Enfim, havia uma rede de caminhos que entrava para Minas Gerais, tinha uma troca comercial, tinha um vai e vem aqui grande, mas não era, né, São Paulo não era uma província que se destacava economicamente nesse momento. Bom, o café ele entra pelo Vale do Paraíba, então, por volta de 1800, né, ele vindo aqui do Rio de Janeiro, né, então, por volta de 1880, ele está nessa região de Lorena, né, chegando em Guaratinguetá, em 1820 já chega a São José dos Campos, Taubaté, né, enfim. Bom, o que é uma fazenda cafeeira, né? Ela é uma fazenda específica, ela tem algumas qualidades, alguns equipamentos que só existem numa fazenda de café. Ela é uma mescla daquele empreendimento agropastoril que já existia no Brasil desde a época colonial, desde o começo da época colonial,
que se mesclou com esses estabelecimentos especializados no cultivo e beneficiamento do café caribenhos, né? Esse aprendizado, né, é importante saber que o café, nesse momento, final do século XVII, começo do século XVIII, final do século XVIII, começo do século XIX, ele não era um produto conhecido no Brasil. Então, não se sabia como cultivar o café, não sabia como beneficiar o café, né? O café ele tem que ser retirado das cascas, são várias cascas, né? Tem a casca externa, depois tem uma polpa, depois tem mais 2 películas que recobrem a semente, o grão. Então, você tinha que retirar isso e não sabia como fazer isso, né? Então, Portugal passa a incentivar esse cultivo, mas, ao mesmo tempo, promove a publicação de vários manuais de cultivos do café. Um deles, que é o mais importante, é a tradução de um manual de cultivo do café, que é do José Pierre Laborie, que é um caribenho, de origem francesa. Isso é traduzido e é publicado na coleção Fazendeiro do Brasil, que está sendo editada nesse momento, né, a partir de 1799, ela vai até 1800 e pouco, são vários volumes. Essa coleção chamada Fazendeiro do Brasil, que é editada pelo Frei José Mariano da Conceição Veloso. A fazenda de café brasileira, ela é muito diferente de outras fazendas cafeeiras de outros locais do mundo. Por exemplo, uma fazenda de café africana tem suas especificidades, a fazenda de café colombiana é totalmente diferente da brasileira. Então, essa fazenda ela surge no Vale do Paraíba Fluminense e vai se modificando, ela vai se adaptando, logicamente baseada naquelas caribenhas, mas vai se adaptando às condições de clima, de relevo, técnicas e materiais construtivos que são disponíveis aqui, que eram diferentes desses outros lugares, conforme ela vai avançando pelo estado de São Paulo. Então, é uma fazenda de café tipicamente brasileira. Ela foi sendo experimentada, inventada, né, moldada ao jeito brasileiro, né, enfim. Então, por isso ela difere de outras fazendas cafeeiras, né. Então, como eu falei, né, a principal motivação para esse desenvolvimento da lavoura cafeeira no Brasil foi a necessidade de Portugal encontrar um produto que era rentável e que substituísse aqueles lucros do ciclo minerador do século XVIII, que estava se esgotando muito rapidamente. Bom, então, aos poucos, vai se encontrando um jeito brasileiro de plantar, de beneficiar e armazenar o café. E se cria uma estrutura agrícola muito especializada em cafeicultura, que é diferente de outras fazendas que existem no Brasil, uma fazenda de gado, uma fazenda policultora, enfim, né? E essa fazenda cafeira ela vai marcar definitivamente a paisagem paulista, né, nesses 150 anos aí, mais ou menos, com reflexos extremamente importantes. Primeiro, ela enriquece a São Paulo, né? Vai promover uma série de modificações, tanto urbanas quanto rurais, né? Vai promover, por exemplo, a vinda da ferrovia no estado de São Paulo, né? A construção de pontes, viadutos, né? Linhas cruzando a zona rural, o surgimento das estações, não só na zona urbana, mas como na zona rural também, as estações, as pequenas estações, né, que coletavam o café. Vai surgir uma indústria de máquinas de beneficiamento de café, que, né, enfim, a produção brasileira é tão grande, vai se tornando tão grande, que muitos industriais alemães, suíços, ingleses, escoceses, acabam vindo e montam fábricas nas cidades brasileiras para suprir a necessidade de máquinas de beneficiamento que retiravam a casca, que despolpavam o café, que qualificavam o café por tamanho de grão, separavam isso, ensacava, tal. Então, quer dizer,
né, promove uma movimentação no comércio, o surgimento da indústria, né, uma rede de caminhos gigantesca e principalmente o povoamento de praticamente todo o estado de São Paulo, né, que vai ser marcado por ferrovias, estradas, etc. Bom, no início, então, como eu falei, não sabia plantar café e muito menos beneficiar café. Então, foram sendo feitas algumas experimentações, né? Então, por exemplo, colheu o café, secou, o que faz depois para tirar a casca? Um primeiro modo de secar a casca está representado nessa figura, foi utilizado o pilão manual, né? Mas logo se percebeu que isso era muito moroso, aí se começa a usar o monjolo, mas também era muito devagar, ao mesmo tempo o pilão, tanto o pilão quanto o monjolo, né, que é a coisa da bateção, né, do grão, para retirada das cascas, isso acabava arrebentando os grãos, e esse grão quebrado tinha um preço menor no mercado, então não dava muito certo, né? Um outro modo que vai ser inventado aqui no Brasil vai ser uma adaptação de algumas estruturas que já existiam. Então, se inventa essa máquina aqui, que é chamada de carretão, que é uma grande roda de madeira, né, conectada a um cilindro aqui, duas rodas em geral, né, dois eixos, e um dos eixos, né, nesses eixos eram colocados juntas de bois, e essas rodas passavam em cima do café que era colocado nessas canchas, né? Ia macerando o café, ia arrebentando as cascas. Também não deu muito certo, se usou durante algumas décadas, mas logo foi abandonado. Uma outra máquina que foi tentada, foi essa bateria de pilões, que era movida a roda d'água, né, e aí por eixos e as polias que movimentavam essas engrenagens e fazia rodar esse eixo, havia umas alavancas aí, né, no eixo horizontal que faziam com que né, engastava no pilão até um certo momento e aí caía, fazia, né, tinha um encadeamento, eles não caíam todos ao mesmo tempo, iam 1, 2, 3, 4, 5, às vezes tinha 5, 6, 7 pilões, dependendo da máquina, mas também era moroso, depois tinha que fazer toda a retirada das cascas por peneiração, jogando para cima, tal, abanando, né? Então, enfim, também era algo muito moroso, até que começaram a chegar essas máquinas que vão ser adaptadas para o beneficiamento de café, que começam a ser construídas em fábricas que são montadas, algumas no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo as primeiras acho que são em Campinas, a Macad, enfim, a Arens, né? Tem várias, aí depois vão surgindo outras brasileiras mesmo, né? Enfim, que eram movidas à força hidráulica. Então, essas grandes estruturas, chamadas de casas de máquinas, né, de beneficiamento de café, né, com essas rodas d'água, também passam a marcar, fazer parte desse conjunto da fazenda cafeeira. Retirada as cascas, né, de abanado, o café e tal, isso depois era ensacado e depois tinha que ser armazenado até ser levado para o porto exportador. Em geral, para o Porto de Santos, ali no Vale do Paraíba teve, que é a primeira região ocupada, vai ter alguns portos, né? São Sebastião, Santos, Ubatuba, Paraty, né? Eles eram levados para esses portos para exportação. Bom, o relevo característico do Vale do Paraíba, essa paisagem, né, que é imponente, né, tem as várias serras, né, e cortado pelos vales do Rio Paraibuna, Paraíba, enfim, Paraitinga e tal, né, tem esse relevo característico, e isso também foi bastante definitivo na escolha do terreno, né, tinha que ser para a implantação do conjunto da fazenda de edificações, tinha que ser uma região que ficasse ensolarada o maior quantidade de horas por dia, né? E ao longo do ano também. Então tinha que ser muito bem escolhido, porque o café era seco em terreiros, né? Então não podia ser numa zona sombreada, ou que o sol se
pusesse na montanha muito antes né? Tinha que aproveitar o máximo disso, né? Então, isso definia um pouco a escolha dos locais de implantação da sede das fazendas. Outra coisa que era importante era a presença de água, né? Não só para o consumo, mas para a movimentação das rodas d'água, né? Dessas casas de máquina e de outros moinhos que existiam nas fazendas, né? Enfim. Agora, por conta desse relevo também e pelo sistema de trabalho, ocorreu muito rapidamente, assim, em menos de uma década, um processo de erosão e de retirada da camada mais fértil do solo, da superfície, e que afetou a produtividade dessa região, do Vale do Paraíba. Por que o sistema de trabalho? Porque, para a vigilância dos escravos, o fiscal que passava na parte de baixo do morro, ou em estradas que cortavam, né, transversalmente esses morros aqui, se plantava o café chamado no sistema de fileira de morro acima. Ou seja, ao invés de se plantar em curvas de nível, para evitar a erosão e tal, para fiscalização, para facilitar a fiscalização do trabalho dos escravos, né, o fiscal passava por aqui, ele ia vendo o trabalho dos escravos nessas fileiras que subiam o morro. Só que isso facilitava o processo de lixiviação do solo, né? É uma zona que chovia muito, chove muito ainda, né? Mas formavam grandes enxurradas, aí isso causou problemas que até hoje o Vale do Paraíba pena muito com isso, que tornou-se uma zona em que praticamente só dá gramíneas, assim, né? Enfim, se perdeu muito a fertilidade do solo e desses morros todos, onde foi cultivado o café. Além da destruição das matas para a abertura da lavoura, né? Acabou que em 20 anos as fazendas, esses fazendeiros começaram a pensar em mudar. Isso vai fazer com que o café se torne uma cultura meio nômade, né? Até mais ou menos a década de 60, né? Então, ele vai... Não é que as fazendas tenham desaparecido de repente, mas é que elas perdem, a produtividade cai muito rápido e esses fazendeiros acabam se mudando para outras regiões do estado, né? Que a gente vai ver a primeira região que a lavoura começa a se estabelecer, depois vai ser a região de Campinas e de Itu, mais ou menos essa que é chamada região central, né, nesse momento. Uma outra foto mostra os escravos trabalhando ainda, né, em 1882. Bom, a implantação típica de uma fazenda cafeira no Vale, né, essas primeiras fazendas cafeiras, elas tinham um conjunto de edificações que, na verdade, vai se manter mais ou menos ao longo de todo o ciclo. Primeiro, o casarão na parte mais alta do terreno, né, porque daqui o fazendeiro tinha um controle visual de tudo que estava acontecendo nesse conjunto, nesse núcleo da fazenda, né? A senzala, por conta, né, moradia dos escravos, né? E aqui começam alguns equipamentos que são típicos de uma fazenda cafeira. Por exemplo, o tanque de lavagem de café. O café ele é colhido ainda, hoje nem tanto, porque é muito mais... a colheita é feita por máquinas em boa parte das plantações, mas o café ele não era colhido grão a grão, como, por exemplo, na Colômbia ou em outras regiões, né? Se puxava o grão e vinha folhas, vinha graveto seco, coisas desse tipo. Então você tinha que pegar e, né, fazer uma primeira, com peneiras, fazer uma primeira limpeza, mas ainda restava muita coisa, muita sujidade, enfim. E aí se jogava esse café com folhas, enfim, tudo misturado num tanque, a folha e os gravetos boiavam, o café maduro, ele afunda um pouco, mas ele não afunda muito, né?
e o café verde ele afunda, ele vai mais lá para baixo desse tanque. Então, um sistema de comporta, se abria um pouco a comporta em cima, a água né, superficial saía, levando essas cascas, esses gravetos secos. Abaixava mais um pouco, saía o café maduro. Então, você, através de comportas e canais, você ia desviando, né, assim, a sujeira para fora do terreiro, o café maduro para um lado do terreiro, o café verde para o outro lado do terreiro. Isso era importante por quê? Porque o café maduro ele tem um gosto diferente do café verde. Você misturasse os dois, o café, todo o café, a produção ficaria com uma qualidade inferior. Então, tem uma engenharia aí, né, nesse processo de lavagem do café, já é uma coisa muito específica. Bom, do tanque, então, pela a própria água, né, pelos canais, aí entrava numa peneira, o grão ficava e a água ia embora, ia movimentar outros moinhos, tal, as máquinas da casa de máquinas, lá do beneficiamento, né? Enfim, o café era esparramado pelo terreiro, né, para secar. Depois de seco, ele era levado para dentro das tulhas, né? Tulha é o local onde se armazenava, né, tinha a edificação, que poderia ser de pau a pique, ou, né, em geral, pau a pique nessa região, mas também poderia ser de pedras, mas às vezes até de taipa de pilão, né? Em geral, pau a pique, né, taipa de mão. E dentro dessas edificações ficavam caixas de madeira onde o café era jogado, e essas caixas elas não encostavam na parede para evitar pegar umidade, porque isso poderia comprometer a safra, poderia mofar o café, e isso estragava o grão, né? Das tulhas, né, por um sistema que depois vai sendo aperfeiçoado, esse grão era levado, não vamos entrar em detalhes aqui, que não tem tempo, mas enfim, esse grão era levado para a casa de máquinas, onde as cascas, né, desse grão seco era retirado, todas, né, tem a primeira casca, tem a polpa que seca, depois tem mais 2 películas até o grão, né, é um produto meio chato assim, né, de preparar ele para o consumo. Enfim, essas cascas eram retiradas, né, o grão era separado, e depois vai se inventando uma série de máquinas que separavam os grãos por tamanhos, porque os grãos maiores tinham preço melhor no mercado, os grãos intermediários outro preço, e os grãos menores outro preço. E o grão quebrado tinha um preço, né, o mais baixo que se tinha. Então você ensacava isso já por lotes, assim, sabendo o que tinha em cada um desses lotes, que tipo de café tinha em cada um desses lotes. Isso era armazenado também num depósito perto da casa das máquinas, né, ensacado, e poderia, né, também em locais protegidos por madeira, né, destacadas da parede para não ter umidade, isso aí poderia ficar 2, 3 anos sem perda de qualidade. Bom, além do terreiro, né, como eu falei, tinha a casa de máquinas. Bom, como essas fazendas elas ficavam muito isoladas, né, e os núcleos urbanos não eram assim tão desenvolvidos, né, não tinham muitos serviços, as fazendas elas eram quase autossuficientes, elas dependiam muito pouco de comércio de fora. Então, alguns produtos, né, que vinham, alguns tipos de óleos, algum sal, pólvora, munição, alguns tipos de tecido, enfim, uma coisa ou outra mais sofisticada, né, enfim, algum tipo de remédio e tal. Então, mas em geral ela produzia muito, então ela tinha uma série de oficinas para a manutenção da fazenda. Então, por exemplo, havia serrarias, né, para o uso da madeira, o corte da madeira, moinhos diversos para a produção de alimentos, para a produção de farinhas, engenhos para a produção de açúcar e cachaça, aí oficinas para carpinteiros, porque isso, né, algum problema que acontecia na fazenda, você tinha que ter um carpinteiro ali, um marceneiro, né, fazia móveis, às vezes, na própria fazenda. Havia ferreiros, né, se comprava metal, e aí na própria fazenda se fazia, por exemplo, fechaduras, ferrolhos, cravos, né, pregos, né, não existia prego, né, era cravos, enfim, fazia alguma peça de metal, uma fivela para um calçado.
havia a parte da selaria, né, toda essa parte de aparatos para montaria, né, para cavalgada, tal, enfim. Havia os moleiros, né, esse pessoal que trabalhava com as pedras, o corte, montava alguns moinhos, reparava esses moinhos, pedreiros, enfim, alfaiates, né, não só para parte de tecelagem, o tecido mais grosseiro, assim. Sapataria, se confeccionava com couro do gado, sapatos, uma série de cintos, né, enfim, toneleiros para confecção de tonéis, né, havia olarias para confecção de tijolo, para fazer alguma uma obra, pequena obra. O tijolo era muito pouco usado, ele era mais usado para fazer arcos, né, enfim, havia local para acomodar tropeiros, por exemplo, né? Então ranchos de tropeiros que passavam por ali, às vezes até para levar a produção até o porto, ou trazer mantimentos para a fazenda, né? Havia a criação de animais, logicamente, para, né, a quantidade de... Né, a fazenda de café ela demanda muita gente, então a quantidade de escravos era mais ou menos numerosa, né? Fazendas que chegaram a ter mais de 3 mil, 4 mil escravos. Em geral, ficava na média assim, de 100 a 200, 300 no máximo. Mas tinha algumas maiores, enfim. E tinha que se alimentar todo mundo, né? Então, se criavam muitos animais, né? Gado, ovelha, aproveitava a lã, aves, enfim. Então, tinha os estábulos, os currais, as cocheiras, aí, animais para tração e animais para o consumo, né? Curral, então, também mangueiros, né, chiqueiros. Em geral, atrás do casarão ficavam hortas, jardins, pomares, né, e criação de aves, ou pequenos animais para o consumo. Esses pomares eram muito importantes, né, isso vai se manter ao longo de todo o ciclo. Sempre existia a plantação de citros, né, frutas cítricas, como limão, limas e laranjas, que isso era um consumo quase que medicinal, né, por conta, não sabia ainda da vitamina C, mas sabia que consumindo esses produtos você evitava uma série de doenças. Né, e se cultivavam legumes, hortaliças, e também ervas medicinais, né? Porque não dava para ficar dependendo do boticário que estava, né, na cidade, e era, às vezes, né, as estradas eram precárias, às vezes ficavam muito distantes, então você tinha um mínimo, né, de alguns remédios, alguns sais, né, que se misturavam, né, e tinha manuais para o cuidado não só da família do fazendeiro, mas também para cuidar dos trabalhadores, dos escravos, né? Enfim. E a casa do feitor, logicamente, né, que ficava sempre próxima à senzala. A senzala sempre ela é instalada junto, mais ou menos próxima do casarão e da casa do feitor, porque o escravo era um elemento muito caro. Né? Se fala que, às vezes, assim, dependendo da região, de 5 a 10 escravos, você comprava uma fazenda inteira. Então, né, uma fuga, ou né, você tinha que vigiar e ter um mínimo de cuidado com essas pessoas, né, porque era a mão de obra, né, era a única mão de obra, né, enfim, nesse momento. Né. Enfim, então, essa era mais ou menos a configuração de uma fazenda no Vale do Paraíba. No princípio, né, elas, como ficavam muito isoladas, né, então tinha que se proteger de animais da selva, de roubos, às vezes de ataques, até às vezes de silvícolas, enfim, né, de índios, né, enfim, ou de pessoas bandoleiros que andavam pelas regiões. Elas tiveram esse aspecto meio de fortaleza, assim, elas eram cercadas por muros, né? Então, essa é uma das únicas fazendas que sobraram, que tem esse aspecto, né, que tem ainda todos os muros, né, então é um conjunto, né, bem compacto, né, não dava para se dispersar muito. Né, a gente vê muito restos de muro nessas fazendas do vale, né, mas em geral já não se vê essas muralhas, porque conforme
houve o desenvolvimento, o surgimento de mais núcleos urbanos, né, mais gente habitando a zona rural ou as regiões, isso foi perdendo um pouco a função. Mas essa se manteve. A Fazenda Pau d'Alho, em São José do Barreiro, né, hoje é um museu, fácil de visitar, né, aberta à visitação, um local muito interessante. A gente vê uma outra foto dela, né, e a gente vê o que tinha dentro daquelas muralhas. A gente vê o casarão aqui, né, essa parte era a parte da Casa das Máquinas, e aqui algumas cozinhas onde preparavam mais alimentos, mais de cozimento mais demorado, enfim, ou mesmo a comida dos escravos. O terreiro, e curiosamente aqui a casa, porque ela foi um engenho antes, ela era uma fazenda de cana-de-açúcar. Então, curiosamente, a casa está na parte mais baixa. E a senzala, quando se precisou aumentar o número de escravos, se fez a senzala na parte de cima do terreiro. Então, a senzala é de onde se tinha uma vista privilegiada, assim, né? Aqui havia uma roda d'água. Hoje todo esse telhado ele foi prolongado, ele foi reconstituído aqui, né? E, inclusive as máquinas aqui foram refeitas. Então tem a roda d'água que fica aqui nesse lado, e aí o canal passa por aqui e vai movimentar alguns moinhos que tem na parte de fora, né? Esse moinho de farinha de fubá, enfim, tem algumas coisas que a água era sempre muito bem aproveitada, né? Movimentava o canal de água, ele acabava passando por várias rodas d'água, né? Um aproveitamento muito racional, né, da água. As oficinas estão ao lado do terreiro, a gente não vê aqui, mas está mais para o lado de cá. Enfim, essa é mais ou menos essa construção. A construção típica dessas fazendas do Vale do Paraíba. Esse aqui é um outro exemplo. Aqui está o terreiro na frente, a gente não vê muito bem ele, mas está nessa plataforma. O casarão, a senzala e a casa de máquinas lá no fundo. Tem alguns moinhos, tal. Isso aqui fica, a Fazenda Quilombo fica em Taubaté. Então, esses casarões, esses conjuntos acabaram marcando essa paisagem e, logicamente, as plantações que foram né, devastando boa parte da floresta original, das matas originais, floresta não, né, as matas originais dessa região, né, e que acabaram depois provocando um problema grave, né? Até hoje em dia são só essas gramíneas que vão bem, assim, né? Qualquer outro tipo de plantação no Vale do Paraíba demanda uma adubação muito forte, enfim. E as características urbanas do vale. No início do ciclo cafeeiro, as cidades ainda tinham uma arquitetura muito simples, né? Alguns ranchos e tropeiros, como a gente vê aqui. Essa é uma aquarela do Debré, que se diz que é bananal. Eu tenho sérias dúvidas. Eu acho que é Areias, porque a configuração de Areias é essa uma rua comprida, ela dá uma leve torção do lado da igreja que segue depois, né? Bananal nunca teve uma igreja desse jeito. Enfim, né? O nome no desenho é Bananal, vamos manter, mas eu acho que é Areias. Tá? Enfim, né, não importa. Né? Eram casas térreas, muito simples, né, porta e janela. Posteriormente, com o dinheiro do café, há uma grande mudança na paisagem urbana também. Né? Aqui a gente vê uma foto de Bananal, essa é Bananal mesmo. Né? No início do século XX, logicamente, já é um período em que o café está totalmente em decadência nessa região, mas a gente vê o que o dinheiro do café provocou. Por exemplo, o surgimento desses grandes sobrados, né, um comércio, né, aqui a gente vê a instalação de um teatro, o Teatro Santa Cecília, né, quer dizer, há uma certa sofisticação no modo de vida, digamos assim, desse interior paulista, do Vale do Paraíba. Isso vai se refletir ao longo do ciclo inteiro em todas as regiões. Né? Quem é o dono do teatro? Um dos grandes fazendeiros, o coronel, o comendador Manuel de Aguiar Valim. Inclusive, hoje, essa rua tem
o seu nome, né? E a gente vê aqui alguns melhoramentos urbanos, né? Como esse calçamento de pedra das ruas, né? Então, tem alguma, né, não é só na zona rural que há modificações, mas as cidades elas crescem também. O comércio floresce, né, equipamentos de lazer vão sendo instalados, quer dizer, então uma vida cultural vai se estabelecendo. Há uma importação de muitos produtos, né? Uma outra curiosidade, por exemplo, esse teatro ele era todo decorado com pinturas de um artista catalão. O dinheiro do café atrai esses artistas, né? Muitos artistas, muitos pintores, escultores acabam vindo para São Paulo porque tem dinheiro e eles vêm vender o seu trabalho, né? E o José Maria Vilaronga, esse pintor catalão, ele acaba decorando uma série de fazendas nessa região e muitas casas urbanas também. Isso a gente vê, tem pinturas dele em casas em Bananal, em São José do Barreiro, né? E muitas fazendas do Rio de Janeiro, de São Paulo, até acho que Minas Gerais, né? Enfim. Bom, em 1847 a gente vê que por exemplo, aqui a gente tem São José do Barreiro, Bananal, Areias, Silveiras, né? São cidades que surgem com a cafeicultura, né? Que vão se juntar a Guaratinguetá, Taubaté, São José, né? Enfim, então elas, né, aumenta-se o número de cidades, né? O café ele começa a avançar nessa data, ele continua aqui no Vale, mas ele atinge as regiões aqui de Campinas, Bragança, Itu, Porto Feliz e tal, né? E a gente vê que tem um começo de ocupação, né, que vai se entrando, né, por São Paulo. Aqui, por exemplo, né, existia esse aqui a estrada de Goiás, né? Existia uma outra estrada que ia para Cuiabá, que passava mais ou menos nessa região. Ela foi abandonada oficialmente, mas nunca abandonada, sempre foi transitada, né? Continuava sendo transitada, e começa a surgir, né, a partir de Piracicaba, vão surgindo alguns núcleos aqui, Itirapina, Brotas, Araraquara, que é de 1817, Descalvado um pouquinho antes, enfim. Então, esse povoamento ele vai tomando conta. E aqui não muda muito, né? Na região do Vale do Ribeira não muda muito. Mas o povoamento começa a ter umas frentes, assim, né? Umas linhas que vão se delineando. E o café vai meio que acompanhando, vai meio atrás, né? Enfim. Bom, em 1820, o café chega à região de Campinas. Em 1830, ele está chegando em Limeira, quase em Rio Claro, e aqui nessa região de Itu, Porto Feliz, né? Sorocaba, tal. Então, né, ele continua aqui, ele aí vai se espraiando para essa região que é chamada de Oeste Paulista, né? Então, é o primeiro Oeste. Depois vai ter o Oeste Novo, que é mais para frente. Bom, nessa região central de Campinas, de Itu, né, o relevo predominante são morros e colinas, né? Não é um relevo tão acidentado quanto aquele do Vale do Paraíba. Por outro lado, era uma região que já tinha plantações de cana-de-açúcar, e com os sucessos econômicos do Vale do Paraíba, aqui, como já tinham donos de engenho ricos, eles enxergam no café uma boa oportunidade. Não se teve o trabalho que houve lá no Vale do Paraíba de grandes desmatamentos, porque aqui já tinha algumas áreas desmatadas por conta da lavoura de café. Lógico que outras áreas vão ser desmatadas, mas sendo mais suave esse terreno, é uma zona de ocupação mais fácil. As plantações são muito maiores do que no Vale do Paraíba. Isso vai repercutir no conjunto das edificações dessas fazendas dessa região, né? A grande mudança aqui, elas têm basicamente a mesma coisa, né? A única alteração, digamos assim, é que aqui as senzalas elas são um pouco maiores porque as plantações são maiores, e elas, por ter mais gente, eles vão fazer a senzala
murada, né? A senzala, às vezes, ocupa só um lado ao redor de um pátio, às vezes ocupa 3 lados, às vezes ocupa os 4 lados com um pátio central. Então, os escravos eram colocados aqui à noite, trancados, e aí né, e de manhã eles saíam para o trabalho, né? E tanto é que nessa região a senzala é mais conhecida como quadrado, né, é o quadrado. Então, tem algumas pessoas mais velhas, logicamente, né, ainda falam, ali era o quadrado, depois foi quadrado, que é quadrado, era a senzala, né? Então, essa é a única alteração. Logicamente, elas são fazendas que já eram de pessoas que já tinham certo dinheiro, já eram pessoas, às vezes, até que frequentavam a Europa, então elas são um pouco, não é que são mais sofisticadas, mas são mais organizadas também porque já se sabia agora como plantar café, como beneficiava o café, e também pelo relevo ser mais suave, elas são um pouco mais, têm uma organização melhor do que aquelas do Vale do Paraíba, né? Tem uma situação mais ortogonal, né? Uma regularidade maior na ocupação do terreno com as edificações. Continua o casarão, uma parte alta, a senzala ao lado, né? Aqui a gente vê, isso aqui provavelmente é uma senzala da época ainda do engenho de cana. Aqui a gente vê o quadrado, né? Aumenta-se uma fazenda de café, ela demanda um número maior de mão de obra, né? A gente vê o terreiro aqui, o primeiro terreiro, com o aumento da produção, a gente vê um outro terreiro e mais um terceiro terreiro, né? São terreiros gigantescos, assim, porque a produção aqui é muito maior, né? A gente vê estábulos aqui, isso aqui, a casa de máquinas estava ligada ao primeiro terreiro, né? Enfim, e até dá para ver umas fileiras de café nesse lado aqui. Enfim, né? Aí já a questão das palmeiras imperiais, que vão marcar também a paisagem rural, né, dessas regiões, né? Isso é uma árvore que dava uma certa distinção, né? Quase que um significado que ali morava alguém que tinha um título de nobreza já do Império Brasileiro, né? As cidades, antes da cafeicultura, também eram muito simples, né? Nessa região, aqui, por exemplo, é um desenho do Burchell, né, de 1827, de Mogi Mirim, né? A gente vê aqui um certo predomínio de casas de estrutura de madeira, pau a pique, né? As igrejinhas ainda, né, também a arquitetura ainda muito ligada às características do período colonial, né? Essa aqui é um outro desenho do Burchell, em que a gente vê também, isso aqui era o antigo Largo da Matriz Velha, que atualmente é a igreja do Carmo, né, que fica bem ali no centro de Campinas, né? Aqui era a casa, estava sendo construída a casa de câmara e cadeia no lado. Aqui, né, de Mogi em direção a São Paulo, predominava mais a taipa de pilão. Dá até para ver aqui as várias camadas do barro apiloado, né, os cabodá aqui, né, os buracos onde ficava o suporte da estrutura do taipau, tal, ainda, né, enfim, janelas de meia canga, né, enfim, os grandes beirais dessa, que são característicos da taipa de pilão, né, e as cidades também vão se transformar. Com a cafeicultura, né, há um incremento na infraestrutura urbana, né? Então, a arquitetura muda, aqui já o enriquecimento vai se dar a partir de 1840, 50, para frente 60, então já tem um pouco, já não é uma arquitetura tão ligada ao neoclássico, ou neoclássico caipira, digamos assim, né? Nem aqueles grandes sobradões, tal, mas já é uma arquitetura um pouco mais eclética, né? Mais ligada a um certo historicismo. Então, as cidades já vão começar a se preocupar com um certo paisagismo. Então, né, esse aqui é o mesmo Largo da Matriz Velha, a própria igreja mudou totalmente. Hoje ela já não tem mais nem essa cara, mas ela é totalmente neogótica, né? Mas a gente vê as platibandas, enfim, esses grandes sobradões, né?
linha de bonde. Então, o dinheiro do café, ele, né, um certo mobiliário urbano, ele movimenta a cidade, né, calçamento das ruas, né, as praças, enfim. Há um enriquecimento e uma transformação urbana, né, tudo bancado pelo dinheiro da cafeicultura. Esse é um mapa de 1875, a gente já vê que as fronteiras de São Paulo elas vão se ampliando, né, essa ocupação, e não é que não fossem ocupados, eram ocupados por povos indígenas que vão sendo expulsos cada vez mais para frente, né? E aqui a gente já vê Franca, Cerquilho, aí que já tem, além de Araraquara, vai ter Jaboticabal, Barreto, surge nesse momento Ribeirão Preto e toda essa zona de terra roxa aqui, inclusive Jaú, né, também, outra zona de terra roxa, algumas manchas aqui perto de Araraquara, tal. Enfim, Bauru, né, tá aqui um núcleo bem inicial, Bauru não, desculpa, é Bariri, né, Lençóis Paulistas, Bauru vai estar meio por aqui, né, ainda não existe, Santa Cruz do Rio Pardo, né, enfim, alguns núcleos, então, né, aquele povoamento que antes era meio por aqui, só Vale do Paraíba e essa região, né, e alguns núcleos aqui começa a ocupar um espaço maior. Nesse que é chamado Oeste Novo, né, que depois vai ser cortado pelas ferrovias Mogiana, Paulista, Comércio, Sorocabana ali, né, enfim, tudo isso é chamado, que já não é mais o Oeste de Campinas, é o Oeste Novo, né, ele tem um terreno que é bem mesclado, tem as zonas de cuesta, né, que são as falhas do Planalto, tem as depressões, colinas, né, e morros, às vezes colinas suaves, alguns morros um pouco mais movimentados, então um relevo bastante diverso, dependendo da região em que a gente está, né? O café aqui, ele chega mais ou menos nessa região de São Manuel, por volta de 1860, Araraquara, aí vai chegando aqui Santa Cruz das Palmeiras, né? Passa Casa Branca 1860, Ribeirão Preto 1880, Matão, essa zona mais de Jaú, 1880, e em 1890 já está aqui chegando, né, no que vai ser São José do Rio Preto, e aqui na região de Franca, mais no Nordeste paulista. Bom, vamos lá. Quais as modificações nas fazendas desse período? E eu estou falando desse período porque não é a região, né? Porque as fazendas que vão ser abertas, por exemplo, tem algumas fazendas do Vale do Paraíba que vão ser abertas nesse momento. Elas vão ter essas características também, assim como as fazendas de Campinas que estão sendo abertas também vão ter essas características dessas fazendas, dessas regiões em que a cafeicultura está chegando também, né? Então, a principal modificação vai ser a criação das colônias, né, que são casinhas geminadas ou isoladas, que são destinadas aos imigrantes, né? Então, porque há todo um movimento de substituição do trabalho escravo pelo trabalho livre, né? A importação não, né? Mas um incentivo da vinda de imigrantes, e chegam muitos imigrantes em São Paulo, né? São milhões de imigrantes, maioria italianos, portugueses, espanhóis, vem gente de várias partes da Europa, depois mais para frente japoneses, tem uma pequena quantidade de chineses que acaba vindo, enfim. E eles não vêm, logicamente, para morar nas senzalas, eles vêm para morar, né, eram famílias que tinham já um certo costume. Então, se constroem pequenas casas, em geral com pouquíssimos cômodos, né, muito simples, né, e esse conjunto de casas é chamado de colônia, né, que é um sentido que é dado aqui em São Paulo, né? Para a gente é simples falar colônia, a gente já vê esse monte de casinha. Se for falar no sul do Brasil, não tem sentido, eles ficam meio assim. Enfim. E um outro edifício que vai surgir é as capelas. As capelas no Vale do Paraíba e no início dessa região lá de Campinas, elas ficavam dentro dos casarões, eram capelas pequenas, né, menores, assim. Aqui, por conta
de que grande parte desses imigrantes, desses trabalhadores livres, né, que vêm para essas fazendas, são católicos. Então, essas fazendas passam a ter, nesse momento, passam a ostentar nas capelas, e os tamanhos são variados, às vezes são bem grandes, outras vezes são capelas muito pequenas, que servem para que as crianças possam fazer a primeira comunhão, se pudesse fazer um batizado, casamentos, a própria missa, né, que era feita em intervalos, sei lá, uma vez por mês, 2 vezes por mês, não era uma coisa tão frequente, né? O resto, né? E começa a ter também uma demanda, por conta das crianças da colônia, por escolas. Então, às vezes, assim, o professor é um próprio imigrante que passa a ensinar as crianças e aí se destina, então, um lugar, né? Então, surge a escola, que depois vai ser oficializada mais no início da República, em que professores aí passam a ensinar, né, regularmente nas fazendas, tal, né? E uma observação é que elas já podem também, algumas, não todas, né, mas pode contar, às vezes, com um cine-teatro como uma forma de diversão para esses trabalhadores no final de semana. E por conta desse imenso sucesso da cafeicultura em São Paulo, que acaba vindo muita gente de fora, comerciantes, né, enfim, negociantes de café, mas chama a atenção também de muitos escritores, jornalistas que vêm, né, e as fazendas elas passam a ter um certo cuidado paisagístico, passam a contar, por exemplo, e também porque é uma coisa da moda na época, né, os casarões passam a ser envolvidos por jardins, às vezes, alamedas, né, essas fileiras de árvores que chegam na fazenda, o próprio ecletismo, né, esse historicismo, então as edificações passam a ter lambrequins, né, nos beirais dos telhados, né, então é uma arquitetura um pouco mais sofisticada. A chegada da ferrovia, né, a partir de principalmente da década de 1880 para frente, em várias dessas regiões, a Mogiana, a Paulista, depois a Sorocabana, as várias linhas da Paulista, aí o surgimento de outras, aí Bragantina, Ituana, enfim, facilita muito a vinda de material importado. Então, essas edificações, principalmente o casarão, lógico, eles passam a ser mais sofisticados, mas se importa, às vezes, fontes metálicas que vão ornar um jardim, estruturas metálicas para fazer um caramanchão, enfim, né? O mesmo esses tílbures, essas caleças, né, carruagens, não sei o quê, passam a circular, são importadas, uma série de produtos são importados e passam a compor um pouco mais, né, a compor essa paisagem, digamos, essa paisagem cultural né, da fazenda cafeeira, dessa zona rural paulista. Né? Bom, novamente aqui, esse conhecimento do trato do café está mais desenvolvido, então as plantações vão ser maiores, passa o surgimento do Instituto Agronômico de Campinas, começa a difundir uma série de técnicas novas, como o plantio, agora sim, curva de nível, o uso da casca do café como adubação da própria plantação, então isso não é mais jogado fora, e então a lavoura ela se torna um pouco mais perene e tem uma produtividade muito maior do que nas outras duas regiões, né? Então os terreiros realmente ficam imensos, né? As máquinas vão se aperfeiçoando, já não se usa muito a roda d'água, mas sim o motor a vapor, então caldeiras que aquecem a água, que movimenta pistões e tal. Então, a questão, né, começa a ter umas chaminés, então a fazenda ela se torna quase que uma né, agroindústria, assim, né? Então a produtividade é muito grande e você tem
essas construções, né, como aqui é a Tulha e Casa de Máquinas, né, aqui ao lado ficava a serraria, que é a Fazenda Brejão, em Casa Branca, né, essa que faz parte do acervo da fazenda, essa imagem, né, não tem o nome do fotógrafo, mas assim, o casarão está aqui, né, aqui são escritórios, a capela também está nesse ranking de edificações. A senzala ainda teve senzala um certo período, então convive um pouco com as fazendas dessa região, elas convivem escravos e trabalhadores livres até a abolição. Então, elas têm colônias ao mesmo tempo e mantêm senzala, né? Os terreiros, a gente vê aqui, né, eles são imensos, né, eles vão lá, assim, né? Tem casa de trabalhadores, aqui a parte de cocheiras, né? Essas fazendas elas passam a receber muitos políticos, muitas pessoas de fora que vêm, né? Então, jornalistas, como eu falei, então tem, por exemplo, aqui a gente vê o casarão, ele está envolto num grande jardim, né, que é muito bem desenhado, tal, né, e passa a contar com alguns esportes ditos de elite, digamos assim, equitação, então tem cavalos, criam-se cavalos, né, vendem-se cavalos, passa a ser uma outra atividade da fazenda, né, e passam a ocorrer feiras de animais, enfim, coisas desse tipo. Então aqui tem, né, toda uma parte de mangueiro de porcos que fica um pouco longe da casa, né, estábulos, né, e aqui a parte das cavalariças. Assim, né? Então é uma fazenda extremamente sofisticada essa. Né? Ela conta, inclusive, com... como os terreiros são muito longos, aqui não vai dar para ver, mas ele é montado... É criado, né, um sistema de trilhos que são desmontados e montados com curvas e retas, né, trechos assim, e que você monta e vagonetas vão andando, né, por esse terreiro e vai recolhendo o café para levar até a tulha. Então, vai se sofisticando cada vez mais essas propriedades. Né? E a questão das colônias, que são realmente gigantescas. Esse aqui é um quadro, né, que mostra fazendo containers de baixo em Mococa, um óleo de 1925, desse artista Günther, né, em que a gente vê a Casa Grande aqui, né, a parte da Casa de Máquinas e Tulha lá de cá, a gente vê até, tinha um cercado aqui com um jardim, o terreiro que está bem do lado, até tem uns cafés aqui, tem a parte dessa passarela que leva né, que através as vagonetas passam nessa passarela, né, que é ligada do terreiro até o teto da edificação, e aí percorre um trilho aqui dentro, né, dentro da estrutura do telhado, aí, que joga o café direto nas caixas de madeira e tal. E as colônias que, né, essa aqui já é uma fazenda um pouco mais nova, ela provavelmente nem teve senzala, né, porque já tem essa quantidade enorme de casinhas, né, de colônias que vão sendo esparramadas pelas várias seções da fazenda, porque os colonos, além de... Era bom que eles ficassem perto das plantações, porque eles já saíam e rapidamente chegavam naquele trecho que estava destinado a cada família tinha um trecho, né? E um lote de cafezais para cuidar. E eles também faziam essa parte meio de vigilância da fazenda, porque não era tão raro o roubo do café. O café era muito caro, né? Era um produto né, uma saca de café dava um certo rendimento. Então, havia muito roubo. Então, era importante espalhar essas colônias, porque aí as pessoas também davam uma certa vigilada aí na plantação, e o roubo do café no pé implicava em menos rendimento para essas famílias. Então, elas tinham interesse em fazer essa vigilância. Né? Então, era uma estratégia do fazendeiro, assim, bem, não pagava, era um serviço gratuito que os colonos exerciam. Né? Enfim, mas enfim, fazia parte desse cotidiano. Né? Aqui a gente vê essa fazenda Santa Veridiana, né, da dona Veridiana Prado,
né, ela teve essa fazenda em Santa Cruz das Palmeiras, não por acaso o nome Santa Veridiana. Essa é uma foto tirada do casarão, do alpendre do casarão. A gente vê as casas de 2 dos seus filhos, né, que eram, quando eles vinham, eles ficavam aqui, era uma edificação geminada, né? E aqui a casa do administrador da fazenda e a quantidade de casinhas dessa colônia. A gente vê os cafezais aqui e a capela, né? Os terreiros estão aqui na frente, não dá para ver aqui nessa foto. É só mais por conta da capela, né, e das colônias. Aqui é a fazenda Santa Gertrudes, né, na cidade de Santa Gertrudes, né, bem no centro de São Paulo ali, que não dá para ver direito, mas assim, tem o casarão aqui, é um quadro do Ferrinho, né, 1903, tem o casarão, o grande terreiro que vinha mais ou menos até aqui, a capela, né, e aqui essa edificação, inclusive com essa chaminé gigantesca aqui, né, enfim, com a fornalha e tal, é toda a casa de máquinas. Era uma fazenda muito interessante, as colônias, tal. Do lado de lá dos terreiros, que dá para ver o telhadinho aqui, havia um clube, por exemplo, né, um salão de bailes, um cine-teatro, né, se trazia, por exemplo, às vezes artistas de São Paulo para fazer pequenos espetáculos. Então, as pessoas algumas dessas fazendas tinham uma vida social muito mais movimentada que algumas que as cidadezinhas do entorno, né? E depois para cá tem toda uma parte de casas, tem uma torre muito eclética, assim, com telhado em agulha, né, existente até hoje e tal. Um grande lago aqui, que a família andava de bote, toda aqui um grande jardim, né, na parte de trás da casa, inclusive na frente e atrás da casa, com algumas esculturas de porcelana portuguesa, tal, enfim, né? Então cria-se todo um cenário meio idílico, né, de trabalho, mas ao mesmo tempo de uma boa vivência, digamos assim, né? Pelo menos para a família do proprietário. Mas tinha esses equipamentos de lazer para os trabalhadores. Então começa a ter uma certa sofisticação, assim, né? Isso é uma forma também de assegurar que esse trabalhador não saísse dali. Então, era um certo privilégio, né, dele, né? Bom, as cidades desse Oeste Novo, né? Aqui a gente tem um outro desenho do Burchell, de 1827, de Franca. Aqui tem um rancho para tropeiros, né? Uma casa em construção, né? Essa região é um predomínio muito da taipa de mão, do pau a pique, né? Uma influência mineira muito grande. Aqui toda essa região vai ter uma influência meio mineira, meio de São Paulo, uma coisa. Quanto mais para o Nordeste, mais Minas, essa região de Araraquara, uma coisa meio mesclada, né? Enfim, né? E as cidades vão enriquecendo, né? O que é mais assim é característico, além dos casarões, né, que vão surgindo, né, é a questão das matrizes, como elas vão sofrendo modificações conforme as cidades vão se enriquecendo com café. Então aqui, por exemplo, a matriz de Araraquara, né, a original de 1817, né, muito singela, de estrutura de madeira e pau a pique, tal, muito pequenininha. 1875, o começo da cafeicultura, né, ela é demolida, essa aqui se constrói um caráter meio estranho, assim, sei lá, meio, digamos, uma coisa meio neorromânica, mas não, bem simples. 1907, uma nova matriz. 1913, outra matriz, que depois teve mais duas e já não é mais nenhuma das duas. Então, quer dizer, é quase que a matriz, a principal igreja da cidade era meio que um cartão postal. Ela ia dando sinais do enriquecimento da cidade. E isso foi meio a causa do Estado de São Paulo não ter preservado essa arquitetura mais antiga, né? O enriquecimento fez com que isso fosse sendo substituído muito rapidamente, né?
a cafeicultura, depois a industrialização, quer dizer, então isso a gente acabou perdendo muito desse patrimônio mais antigo que acabou sobrando, né, que na verdade em todo o Brasil o patrimônio acaba ficando em locais que tem um declínio econômico muito grande, né, em regiões que tem um dinamismo econômico, o patrimônio ele acaba se perdendo muito rapidamente. Aqui um outro exemplo, né, a primeira matriz de Ribeirão Preto, né, que já no finalzinho do século XIX ela é demolida, e aí, aí já a nova catedral é construída como catedral, não é construída nem no mesmo local. Hoje isso aqui é a praça que tem na frente do teatro de Ribeirão Preto. Teatro, me esqueci o nome, Dom Pedro, acho que é. Enfim, e ela é construída em outro local, né, como uma outra coisa, é a nova cidade, e aí, inclusive, com o projeto do Carlos Ekman, né, que ganha um concurso que tem uma torre altíssima, né, que essas torres elas vão marcar a paisagem dessas cidades cafeeiras, assim, né, e esses palacetes ecléticos, né, inclusive tem um palacete que é do próprio bispo da cidade, né, e aí tem e outros serviços, né, vão surgindo escolas, grandes ginásios, clubes sociais, né, literários, etc. Enfim, teatros, né, uma série, né, as praças, né, aqui dá para ver todo esse paisagismo que vai sendo construído, né, vai sendo movimentado e vai dando um caráter mais europeizado a essas cidades, né. Então, ou esse tipo de coisa. Aqui uma foto de São Carlos, né, já uma cidade nessa época enriquecida pelo café, não por acaso uma das ruas ali, né, paralelas à Avenida Paulista vai receber a Alameda São Carlos do Pinhal, né, que era o nome das principais cidades cafeicultoras do estado, né. Aqui Palacete do Conde do Pinhal e uma série de palacetes, né, todos alinhados, né, seguindo já um padrão higienista muito forte, os jardins, né, enfim, né, ou esse outro tipo de infraestrutura urbana que, né, um certo, né, São Carlos vai ter em 1914 os bondes elétricos, né, isso é uma foto do dia da inauguração das linhas de bondes em frente à estação ferroviária, né, que vai marcar muito dessas cidades, né, junto com os teatros, com as escolas, etc. Né? Bom, aqui é um mapa mais do início do século, esqueci, não peguei, cadê? Bom, enfim, mais do início do século XX, né, a gente já vê que tem uma rede de cidades aqui chegando em Araçatuba, tal, aqui, né, Assis, enfim, tem algumas cidades por lá de cá. Então, principalmente essa região vai ser muito, já está bastante ocupada, né, reflexo da cafeicultura, né? Enfim, nesse aqui, na verdade, não é esse novo, está errado o nome, desculpa, são as zonas pioneiras, né? Enfim, são essas zonas da Araraquarense, da Noroeste, Alta Paulista e Alta Sorocabana, né? Então, aqui o relevo é mais suave ainda, né? Com raríssimas exceções, né? Mas predomínio de colinas leves, moderadas, né? E vai ter algumas alterações. O café vai chegar a essas regiões, então, a partir de 1900, né, então, 1910 nessa região, 1920, 1930 vai chegar, é a última fronteira. Então, o café percorre aí todo, né, faz quase que um S aqui em São Paulo, né, adentra o Paraná, né, enfim. E nesse momento, né, com exceção do Vale do Ribeira, aqui, dessa zona, um pouco mais o café não penetra muito, né, todo o resto do estado ele vai ser transformado pela cafeicultura. Então, as fazendas dessas frentes pioneiras, aí, elas vão ser um pouquinho diferentes. Primeiro, porque surge o automóvel, o caminhão, né, então a rodovia passa a ser uma
certa concorrente, digamos assim, da ferrovia, ou pelo menos ela complementa, né, a ferrovia, por conta disso, né, pela existência do automóvel, o fazendeiro ele já não tem mais necessidade de morar na fazenda, então ele pode, por exemplo, morar na cidade e ter, às vezes, mais, não que nas outras regiões os fazendeiros não tivessem mais que uma fazenda, mas ele pode mais facilmente ter 2 ou 3 fazendas e se locomover entre elas. E mais do que ele, o administrador também, às vezes, não mora numa fazenda, ele administra 2, 3 fazendas. Então, por conta do automóvel, né? Então, as casas, elas, em muitas fazendas, elas perdem aquele status de a grande construção local, né? Elas se simplificam muito, né? Em geral, o fazendeiro, o dono de fazenda, ele vai fazer a sua melhor casa na cidade e não nessas fazendas, nas suas fazendas ou na sua fazenda, né? Então, a casa ela passa a ser mais simples e, em geral, mora o administrador e tem cômodos que, quando o dono vem, ele fica ali nessa casa. Às vezes, logicamente, tem a casa dele e a casa do administrador, mas ela, né, nem sempre é tão suntuosa como nas outras regiões que a gente viu. Continua tendo a capela, a colônia, a senzala, logicamente, vai sumir, então, essas partes de beneficiamento de café. As casas de máquinas também, como eram fazendas nessas novas regiões, a terra, a princípio, era mais barata, né? É uma região em que a ferrovia chega antes do que a cafeicultura, né? Até que as companhias ferroviárias elas vão ser, em boa parte, responsáveis pelo loteamento dessas novas zonas, né? Enfim, companhias meio que subsidiárias a elas, enfim, né? Então, como o administrador ou o próprio proprietário não fica naquela região, quem tem que ficar são os colonos, né? Então, e elas são muito grandes, porque a terra, como eu falei, era mais barata. Então, você tem, começa a surgir as seções das fazendas. Uma fazenda tem várias seções. Nessas seções, você vai ter uma casa, ou tem uma casa de máquina central que atende a todas todas as seções, né, da fazenda, mas vão surgir as cooperativas, e aí você tem uma casa né, a cooperativa que está na cidade, ela fica responsável por beneficiar o café de vários fazendeiros. Então, o fazendeiro, nem toda fazenda precisa ter uma casa de máquinas. Por outro lado, em regiões que não existem cooperativas ainda, alguns fazendeiros constroem grandes casas de máquinas para beneficiar o café dos vizinhos. Ele vende esse serviço. Então, tem algumas fazendas que ela vai ter? Ela vai só ter a tulha, o local de guardar o café seco. Tem o terreiro, né, que são divididos pelas seções. Então, cada seção tem um terreiro menor, uma tulha menor e uma colônia. E aí você vê só na seção central é que vai ter uma casa um pouquinho melhor, que nem é do proprietário, é a casa do administrador, que o proprietário fica nela quando está ali, né? Então, as tulhas, essas fazendas, elas produzem muito mais do que as outras, porque o terreno é muito, né, são mais planos, enfim, a terra era mais barata, se planta muito, né? Enfim, vai ser uma das causas da própria ruína do café, pela produção gigantesca que tem, né? Enfim, né, que cai muito preço por volta de década de 20 e 30, principalmente depois da crise do café, da crise de Nova York, da Bolsa de Nova York e tal. Enfim, então gera uma série de crises na cafeicultura. Enfim, mas essas tulhas, então, se dispersa um pouco, né? Não tem mais aquela concentração no núcleo. Você tem vários pequenos núcleos espalhados pela fazenda. Não que não tenha fazendas com núcleos muito grandes, né? Mas não é o mais comum, digamos assim. E uma outra coisa que vai surgir a oficina mecânica e o posto de combustível, né? Que as fazendas necessitam ter, porque agora você
né, para andar de um lado para o outro, você vai de carro ou de caminhão, enfim. Então, elas passam a contar com esses equipamentos. Também aí nesses locais pode haver um cine-teatro, salão de bailes. O campo de futebol é quase em todas as propriedades vai ter. E tem um certo cuidado paisagístico, mais por conta de alamedas, coisas assim, mas nada muito. Tem uma, né? Enfim, algumas fazendas são um pouco mais sofisticadas, mas não é o geral. Tá? Aqui, como eu falei, né, a ferrovia acaba chegando antes dos cafezais, né? Enfim, e aquelas populações indígenas que ainda estavam lá, né, sofrem um processo de expulsão. Há muitos embates entre brancos e indígenas, enfim, né, há uma violência muito grande aí, enfim, né. O Pierre Monbeg, né, o geógrafo francês, nesse livro Pioneiros e Fazendeiros de São Paulo, ele vai comentar que a velocidade na conquista desses territórios paulistas, né, que antes estavam, entre aspas, desocupados, ele só tem paralelo na história do oeste americano, né? Seja pela rapidez da transformação da paisagem, né? A rapidez no surgimento de cidades, na criação de estradas e no nível de violência, né? Porque foi uma coisa bruta, assim, né? De expulsão mesmo das tribos que ainda estavam lá, enfim, havia ataques dos índios, né? Logicamente, os brancos eram mais poderosos e acabaram, né, ou expulsaram ou dizimaram tribos inteiras. Aí, né? Enfim. Bom, com relação a esse momento, né, é um momento que está surgindo a questão do concreto armado, novas técnicas de construção vão surgindo, se usa muito tijolo já, né, mais do que pedras, o tijolo passa a ser um produto industrializado, enfim, então telha cerâmica, enfim, coisas desse tipo, né, industrializada. Então vai ter uns terreiros, por exemplo, que, como são muito grandes, criam-se túneis, às vezes, embaixo, em que passam aqui trilhos com as vagonetas, né, e você tem umas aberturas que você pega o café seco com uma espécie de rodo, você puxa ele já cai dentro dos vagõezinhos, e isso é levado para dentro das tulhas, né. Então a gente vai encontrar muito esse sistema nesses terreiros. Aquilo que eu falei, as casas de máquinas, né, dessas fazendas que não têm não fazem o beneficiamento na propriedade, né, eles só vão guardar o café. Então você tem terreiros menores e tulhas muito pequenas, né, às vezes de madeira, às vezes de tijolo, né, então já não tem aquelas tulhas de taipa de pilão, isso aí já totalmente abandonado, mas, por exemplo, na região de noroeste, da Mogiana, da Paulista, Araraquara, São Carlos e tal, né, ainda existem algumas tulhas de pedra, né, grandes construções de pedra, tal, casas de pedra, tal, isso acaba não existindo nessa região. Vai ter muito pau a pique, madeira e tijolo. Então, não há uma tulha central, né, como eu falei, mas tem várias espalhadas, então esse núcleo da fazenda se torna menos denso. E naquelas fazendas que, além de produzir seu próprio café e beneficiar, vão terceirizar o serviço, então aí as tulhas de casa de máquinas são gigantescas, porque elas beneficiam não só o seu café, mas o café que vem das propriedades vizinhas. Então elas são muito grandes, tem um aspecto industrial já, né, boa parte da arquitetura é baseada na arquitetura industrial, então tijolinho, às vezes tem um remanescente de chaminés, né, porque elas eram movidas a vapor, tal, depois aí são eletrificadas, tal. Então, e se começa a usar também o concreto armado, estrutura metálica, né, no telhado, então cobertura de zinco ou madeira, né. Essa aqui do Fazenda de América tinha acho que tinha um cômodo do lado de lá que era um cinema também, né, então vai ter essas coisas. As capelas, né, logicamente estão sempre presentes, e aí vai se mudando um pouco os estilos, né, o neocolonial começa a entrar, um tipo de arquitetura a gente já vê que aqui tem uma viga de concreto, o concreto vai sendo usado cada vez mais, né, ou essa aqui um pouco mais antiga, né, na São João do Tibiriçá, em Galha, mas é uma arquitetura
uma fazenda de ingleses, tal, então tem uma coisa meio gótica. E as casas de fazenda, né, como eu falei, elas eram mais simples, né? Em geral, as primeiras eram feitas de madeira, e a maioria foi demolida e depois reconstruída com tijolo e concreto. Né? Então, mas, em geral, elas eram muito simples, né? Não tem mais aquela sofisticação que existiu em outras regiões. Né? Aquele grande casarão, isso existe, mas não é a regra, digamos assim. Então, a gente vai ter muitos tipos de casa, que era mais a casa do administrador, e o fazendeiro ficava por aí. E as fazendas dessas regiões aí, né, da Noroeste, da Alta Paulista, Alto Sorocabana, primeiro Araraquarense, depois Noroeste, Alta Paulista, né, Sorocabana, enfim, meio em sequência assim, elas vão ser as maiores produtoras de café do mundo. Né? Então, as produções assim, aí são estratosféricas, assim, né? A gente não tem noção do que foi essa produtividade nesse momento. Né? Então, esses cafezais são gigantescos, né? E praticamente se destrói tudo que havia de mata nativa, cerrados, enfim, o que quer que fosse nativo, isso acaba desaparecendo. Né? E aqui a gente vê um núcleo de uma fazenda, né? Elas não têm mais aquela concentração que existiu nas outras fazendas. Né? Essa é uma foto interessante, né, de 1941, essa fazenda de Penápolis, que é né, uma festa na fazenda para a inauguração de um trecho da rodovia entre Penápolis e Barra do Lajeado. Né? Quer dizer, a ferrovia já não é mais, né, a grande obra, né, o grande equipamento dos transportes. Né? Ela vai sendo paulatinamente, né, a partir dos anos 40, aí muitos ramais vão sumindo, tal, e aí até chegar na década de 70, 80, que ficam apenas os troncos das linhas. Né? Esse binômio café e ferrovia, ele morre, né? O café morre, né? A partir da crise de 29, as lavouras vão sumindo, e a ferrovia vai meio que sumindo junto também. Né? Enfim, bom, as cidades dessas zonas pioneiras, elas seguem mais ou menos o padrão, né? Lógico, com uma arquitetura um pouco mais falando em trem, né? Um pouco mais adequada, embora as igrejas sigam aquele padrão mais eclético. Aqui um perfil de Cafelândia, né? Aqui, na época ainda era a catedral, depois hoje ela é uma concatedral, né? Ela faz parte. Ela divide a diocese, né, a sede principal da diocese, acho que é Linz, se não me engano, mas ela não perdeu o título de catedral, ficou com o título de concatedral. Né? Aqui, Marília, né, em 1928, né, então, a gente viu em 40 a inauguração da rodovia, aqui era a inauguração da linha férrea, né, de Marília, então também, né, vão tendo esses equipamentos, né, as cidades vão se equipando. Bom, para finalizar, então, da década de 30 a 70, a cafeicultura permanece como a principal lavoura cafeira até 60, começo de 70. Né? Até a década de 60. Né? Ela é a principal ainda lavoura paulista. Mas vai se diminuindo a área cultivada, que substituída por outras, como o algodão, laranja, né? Os citros todos, né? A cana-de-açúcar, que volta a ter um apelo maior, as rodovias e o transporte automobilístico vão aumentando em detrimento das ferrovias, né, como falei, isso vai provocando uma nova alteração na paisagem paulista. Eu falei a desativação dos ramais, desaparecimento de várias pequenas companhias, aí a gente fala da Bragantina, né, as linhas são retiradas, a Douradense e algumas outras pequenas, e muitos ramais são desativados e as suas linhas vão ser retiradas definitivamente a partir da década de 60. Né? Nas cidades ocorre o incremento das atividades de comércio, serviços, indústria. No início da década de 60, entre 60 e 63, há a criação, na verdade, né, de uma legislação trabalhista rural, o que vai provocar o aumento do salário
desses funcionários, e a grande maioria deles vai ser mandada embora. Então, isso, a legislação trabalhista que veio para proteger o trabalhador acaba sendo né, uma faca de dois gumes, porque ela provoca uma expulsão desses trabalhadores, né, que são demitidos, né, uma demissão em massa de trabalhadores. Né, então, um êxodo rural gigantesco vai provocar o aumento significativo das populações urbanas, aumento de surgimento de favelas em várias cidades, né, porque não tem para onde ir, não tem emprego e tal. Enfim, é um problema, né, que surge com esse final da cafeicultura, que essas outras culturas de algodão, cana, laranja já não remuneram tanto quanto o café remunerou, né? Enfim. No campo, a diminuição dos cafezais e do número de trabalhadores vai provocar o quê? O abandono dessas edificações que eram destinadas ao beneficiamento do café, que já não tem mais por que existir. Então, as máquinas vão ser sucateadas, vão ser vendidas para outras regiões, ou vão ficar ali sem uso nenhum, elas vão fenecendo, assim, vão se deteriorando, né? E aquelas colônias também passam a ficar desabitadas, cada vez mais desabitadas, e isso, né, vai provocando a sua destruição, né, pelo tempo, pela ação do tempo, das intempéries e tal. Na década de 70, 75, né, mais exatamente, o governo federal cria o Proálcool, e aí é meio que um golpe final na lavoura cafeira paulista, né, que praticamente some do estado de São Paulo inteiro, e ela vai ficar restrita a algumas regiões, né, algumas regiões da Mogiana, né, nessa região que vai de São João da Boa Vista, até mais ou menos Espírito Santo do Pinhal, que está mais próxima de Minas Gerais, uma região de altitude maior. Algumas áreas, né, ali na Alta Paulista, essa região que vai de Marília a Garça, meio em torno ali, né, na Sorocaba, Botucatu, São Manuel, ou de Ribeirão Bonito até mais ou menos Jaú, na Paulista, resta um pouquinho, alguma outra região, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas a cana-de-açúcar vai dominando, o que é um outro desastre ambiental, porque a cana ela é um grande deserto verde, porque não fornece alimento para os animais, ela praticamente deixa o solo exposto, então a evaporação, né, provoca o ressecamento do solo muito mais rápido, então o solo vai perdendo a umidade, ela consome muitos nutrientes, é uma cultura que demanda muito reposição de nutrientes, isso polui uma série, enfim, é uma cultura extremamente danosa, só é bom para quem anda, né, carro a álcool, que nem vale tanto a pena assim, porque com o preço que está hoje em dia. Então, é uma cultura que não emprega muita gente, ainda mais depois, né, empregou durante certo tempo. Hoje não emprega praticamente quase ninguém, porque está tudo mecanizado, está na mão de grandes grupos estrangeiros, né, praticamente não traz benefício nenhum às cidades, né? Aliás, só traz, muito pelo contrário, né? Só traz prejuízos, né? E vai deixar um grande deserto daqui a algumas décadas. Enfim, bom, com as alterações climáticas a partir da década de 90, né, a diminuição, né, a mudança do ritmo de chuvas, do ciclo das chuvas, né, períodos de secas cada vez maiores, isso também vai restringindo cada vez mais a questão da lavoura cafeira paulista, as zonas que ainda se mantêm, há necessidade de uma irrigação, né, artificial, né, em quase todas essas áreas aí, né, enfim, hoje plantar café é algo muito complicado no estado de São Paulo. Bom, enfim, mas é uma lavoura que foi extremamente importante, deixa um legado gigantesco, não só na arquitetura rural, né, com esse
que ainda existem muitas fazendas, apesar de várias das edificações terem sido destruídas, né, porque não são mais usadas, mas ainda há muita coisa nas várias regiões por onde esse café passou, que é quase que dizer que todo o território paulista. Há muito um patrimônio enorme, né, que é fruto indireto da cafeicultura nas cidades, as igrejas, a arquitetura bancária, né, os antigos bancos, os palacetes que sobraram, que resistiram à especulação imobiliária, escolas, né, enfim, as estações ferroviárias, né, não só, até inclusive as abandonadas desses antigos ramais que ainda continuam em pé por aí, que poderiam vir a ser explorados turisticamente. Nós estamos marcando touca, usando uma expressão boba, né, mas estamos marcando assim bobeira, né, então, né, poderíamos criar, aproveitar melhor a história que é paulista, a história do café, que é extremamente rica, e juntar com esse patrimônio que resta ainda hoje, né? Então, e que a gente vê alguma outra coisa que dá bons resultados, né? Então, por exemplo, nas zonas que já não cultivam café, alguns exemplos muito bons da exploração turística e meio museológica daquelas edificações que ficaram. Então, a gente vê, por exemplo, São Carlos tem três fazendas que recebem turistas, tal, a Fazenda Pinhal, a Fazenda Santa Maria e a Santa Eudóxia, né? E tem várias outras, né? A região de Amparo, Itatiba, Campinas nem tanto, mas o Vale do Paraíba, tal, tem várias fazendas que recebem turistas, quer dizer, que movimentam, ou mesmo cidades, né? Cidades mortas do Vale do Paraíba, que hoje tem no turismo uma renda significativa, mas essas fazendas estão por todo o estado, né? Há fazendas belíssimas na Mogiana, nessa região central, Itu, Sorocaba, enfim, por ali. Mesmo as regiões mais novas, né, tem uma arquitetura neocolonial, o Art Deco, até alguma coisa eclética ainda bem interessante que poderia ser explorado, né, ter essa exploração, mesmo não mais produzindo café. As zonas que ainda cultivam café, né, acho que Botucatu está tendo uma movimentação, e essa região do Nordeste de São Paulo, que é a Alta Mogiana, né, mais ainda, eles estão criando essa questão dos terroirs, né, do café. Então, tem o café com uma especificidade, são características próprias, né, do cultivado ali. Então, está se criando uma exploração no turismo de imersão, em que o turista ele vai até a fazenda, conhece as edificações, vê o processo ainda de beneficiamento, de colheita, enfim. Algumas cidades como Mococa, Casabranca, São João da Boa Vista, enfim, São José do Rio Pardo, ali, né, nesse Nordeste paulista, estão criando cafeterias com tipos de café diversos, né, tendo Mococa um exemplo muito bom, apesar de não ter o seu centro que é muito bem preservado, vários casarões, várias igrejas, tal, enfim, tem vários equipamentos interessantes. Não é tombado, mas houve uma conscientização dos próprios moradores que estão fazendo com que isso vire uma atração turística, né? As cafeterias estão se abrindo, restaurantes, tal, está criando um certo turismo local na região, e outras cidades estão mais ou menos seguindo esse caminho. Algo que pode ser, mas são iniciativas muito isoladas, né? Na cidade, a gente pode pensar em explorar todas essas edificações, né? Velhos teatros, igrejas, né? As igrejas são riquíssimas, né? Tem uma série de pintores que andaram pelo estado de São Paulo, em regiões do estado, então você vê pintura de né, em várias cidades, numa região, você vê, né, o tipo de pintura, né, o Benedito Calixto, por exemplo, né, andou por aqui, mas tem outros, o Sérgio e tal, tem vários pintores aí de origem italiana, que, né, andaram por aí, que pintaram igrejas.
Tem a questão das praças, todo um paisagismo que é criado por, né, nesse período essa Belle Époque do interior paulista, digamos assim, né, que houve uma renovação urbana, né, a questão dos transportes, ferrovia, tal, enfim, né, poderia ser montado roteiros temáticos, tal. Agora, isso depende do quê? De um envolvimento de todos os agentes da sociedade, a começar da classe política, né, das universidades, né, assim, políticos né, e políticos e universidade têm que andar meio junto, né, tem que conversar, porque às vezes esses caras nem, né, esses políticos nem sabem que existe esse patrimônio, que esse patrimônio tem um valor, né, e políticos, estou falando se o vereador, o prefeito, né, o deputado estadual, né, chegando nos secretários estaduais, governador, tal, né, há que se pensar em roteiros turísticos, né, e aí envolver fazendeiros, cidadãos, né, donos de casarões em cidades, né, donos de propriedades rurais, tal, né, montar um esquema com agências de turismo, né, montar os roteiros, né, fazer com que as pessoas cheguem num hotel de uma cidade, sei lá, em Rio Claro, digamos, e tenha um stand com folhetos. Olha, tem um roteiro aqui que você pode visitar tantas fazendas, se você quiser fazer um passeio pela cidade, né, acompanhado de um guia, né, o roteiro das fazendas tem uma agência que vem uma van pegar o turista aqui, né, isso vende, né, eu vi em outros países, não vou falar Europa, eu vi aqui no Uruguai, na Argentina, não sei o quê, experiências muito interessantes, coisa que eu não faria o passeio se não tivesse visto o folderzinho no hotel, né? Então você pega, você fala, cara, não, eu quero fazer, tá, liga lá na agência, ó, tem dois, três hóspedes aqui que vão querer fazer o passeio amanhã. Você fica um dia a mais na cidade, você consome mais, quer dizer, enfim, é a questão de explorar, né? E isso ajudaria a preservar esse patrimônio, porque cada vez mais, né, ele está sendo demolido, porque não é valorizado, essas edificações nas fazendas que não têm mais uso, ficam sendo usadas como depósito, então perdem aquele uso original, até que chega uma hora que a manutenção é muito cara, né? Então, bota abaixo isso aí, né? Tira esse telhado de madeira cheio de cupim, isso poderia, né? Não só o turismo, mas outros tipos, né? Pensar em lavouras mais específicas, né? A agroindústria ela é só boa para o dono da multinacional, né? Não diz muito a economia local, assim, né? Não gera emprego, né? Enfim. Precisamos pensar a respeito de como preservar essa paisagem, né, que perdeu a sua principal fonte de existência, que é a própria lavoura, né, que é o café, ficou muito restrito, né, mas que ainda tem uns remanescentes aí no meio de cafezal, de canavial, de pasto e tal, e perdido, muita coisa perdida nas cidades do interior, né. É um patrimônio rico que deveria ser olhado com um pouquinho mais de carinho e de ser mais valorizado. Bom, agradeço a vocês e muito obrigado. O contato está aí, qualquer coisa, estou à disposição. Um abraço.